como a gente tem no Marco Civil, são os poderes públicos, especialmente a União, né? Mas a gente está... Essa situação de indefinição, ela continua. E por que eu falo que em irresponsabilidade? Falo porque acompanhei todo esse tempo, fui conselheira da Anatel e posso dizer que tem, mas falo também com fundamento nas últimas decisões do Tribunal de Contas da União, inclusive o último julgado agora, em 22 de março, Acórdão 516 de 2023, onde o tribunal, apesar de dizer que aprova a metodologia econômica que a Anatel escolheu para fazer a avaliação dos bens reversíveis, do valor das concessões, para fazer essa migração de concessão para autorização, que ela deve recalcular os valores e mais, deixa expresso, o voto é do ministro Bruno Dantas, que esta decisão de agora, que pode ter uma repercussão de dobrar o valor que a Anatel estimou de 22 para mais de 40 bilhões, né? Ele diz que essas coisas devem ser resolvidas com base num outro processo que tem no Tribunal de Contas, onde o tribunal fala que a Anatel não ainda conseguiu apresentar as relações de bens reversíveis de cada uma das concessionárias como deve. Ou seja, nós estamos às vésperas de encerramento desses contratos e nós estamos numa situação de indefinição enorme que comprometem a universalização da infraestrutura e, consequentemente, a inclusão digital no Brasil. Fico por aqui e a gente vai continuando a falar. Obrigada. Perfeito. Muito obrigado, doutora Flávia. Deixa eu passar para a Fernanda, que vai trazer aí a participação dos internautas. É com você, Fernanda. Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos. Quero começar aqui destacando, né, o boa noite dos internautas, né, os companheiros do Rio Grande do Sul, do Sintel Varginha, e a diretora de formação da FITEL, companheira Luzenira, que parabeniza as federações pela iniciativa, pois esse tema ele é de extrema importância e complexidade. E aí, mais à frente, né, com a fala do Clóvis, né, o Rude Castro disse assim, aqui em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, não tem mais telefone fixo metálico da Oi, né? E em seguida nós temos uma pergunta que diz assim, como fica a situação da Vital com essas mudanças? E em seguida, o Cristiano do Rio Grande do Sul, ele pergunta assim, a Vital deveria ajudar a Oi? E para complementar ainda essa pergunta, o presidente do Sintel Rio Grande do Sul, Gilney, pergunta se o governo pode ou se ele deverá ajudar de alguma forma. Em seguida, o Marconi ele comenta assim, sobre a questão do 6G, porque em muitos locais nem o 2G é presente. E se essa privatização nos levou a um retrocesso muito grande. Rede sucateada de norte a sul do país. Né? Mais à frente, a Cris Costa, ela indaga o seguinte, não acredito que esteja acabando a telefonia, pois eu uso e muito para qualquer ligação. Perante a má qualidade das redes 3G, 4G, e ainda estão falando em 5G. Moro em Sapucaia do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. Né? E mais 2 comentários para a gente fechar essa rodada. As grandes operadoras se instalam no Brasil via privatização. Nos fornecem serviços com tecnologia precária, lucram por aqui e remetem grana para suas matrizes investirem em tecnologia de ponta nos seus países de origem. Né? E as grandes... E aí o Alexander diz assim, desde a vinda da tecnologia de banda larga, a substituição das linhas de voz por linhas de dados, como a tecnologia VoIP, que as linhas telefônicas estão sendo extintas aos poucos. Nós encerramos agora essa rodada de colocações e questionamentos, e eu volto a palavra ao nosso mediador Edivaldo. Obrigado pelos internautas, obrigado aos internautas por ter colaborado e participando da nossa live. Para dar uma esquentada um pouco mais no debate, porque os nossos convidados vão ter mais uma rodada de 3 minutos, eu quero passar a palavra aos representantes das federações, para que façam suas colocações também, que à medida em que eles forem respondendo os internautas, também vão respondendo aí aos representantes das federações. João de Moura Neto, pela Fibratel. Bem, eu queria parabenizar a todos nós, né, por essa atividade, principalmente pelas intervenções, né? Cada um abordou um aspecto, e, sem dúvida nenhuma, de altíssima relevância para esse debate. Quer dizer, o tema da nossa discussão de hoje é a concessão. É um sonho ou um pesadelo? Tá? Então, fica claro que nós precisamos acordar, né? Nós, enquanto sociedade, o governo precisa acordar e precisa, de fato, como colocou o Samuel, apresentar um projeto. Como colocou também aqui muito bem o Marcelo, precisa ter um projeto. A experiência que foi colocada pelo Moisés, está citando o Pará, Moisés, eu quero te dizer o seguinte, olha, pelas características do Pará, de toda a região amazônica, está tardando muito, né, que um projeto que surgiu lá no passado, da utilização da fibra ótica subaquática, né, para atender essa população mais remota, ela está demorando. Né, se a solução não é por satélite, necessariamente ela teria que vir pelo atendimento de toda a população ribeirinha através de cabo subaquático. Esse assunto já foi estudado, já existe um cabo de fibra ótica lançado pelo Exército em operação, mas me parece que não houve interesse comercial das operadoras da região, que estão na região, de utilizar essa tecnologia. Né? Por fim, nós tivemos um modelo, né, que concordo inteiramente com você, Samuel, que nenhum de nós podia imaginar que a gente chegasse
no nível que nós estamos depois de 25, 30 anos, né? Nós saímos de um modelo previsível, né? De um modelo que ele tinha uma área geográfica concentrada, que eram os planos de expansão, com um financiamento, né? Que era a forma como os clientes compravam o direito de ter acesso à telefonia, né? E de fazer parte da sociedade, como sócio, né? Como acionista, né? Ao comprar o plano de expansão. Nós tivemos a privatização e depois tivemos um modelo que o mercado se autorregulou. Então, agora, diante do fim da concessão, é urgente que um novo modelo surja. O exemplo que foi dado pelo Marcelo, né, de se discutir essa questão da concessão agora não apenas sobre o viés da telefonia fixa, mas pelo viés do acesso à banda larga, universalizada e para todos. Tá? Então, esse modelo é urgente. É preciso que se debata isso. Né? Para finalizar minha intervenção, saiu a notícia hoje, onde o Tribunal de Contas ele questiona de que não há nenhum projeto de longo prazo para telecomunicações no Brasil, e que a política que é praticada pela Anatel, ela está muito restrita e que não atende os anseios da sociedade e a necessidade de se ampliar esse serviço. Então, nós estamos diante de um momento que vai exigir muito de todos nós, do governo principalmente, que precisa ter políticas voltadas para o setor, né, da intervenção das empresas e dos investidores, né, para que haja um aporte financeiro que garanta esses investimentos com um retorno financeiro no futuro, para que o modelo de universalização do acesso às comunicações, né, via internet, via banda larga, com todos os serviços possíveis, ele seja garantido como uma política pública, né, com uma normatização, com uma regulamentação. Para que, ao final, essa modernidade que tanto que hoje está em voga e que toda a população reivindica, ela seja, de fato, uma realidade para todos nós. Tá? Então, era essa a minha provocação. Perfeito. Obrigado, Moura, pela participação. Deixa eu passar a palavra imediatamente para o presidente da FITEL, o Brígido Ramos. Boa noite a todas e a todos. Só gostaria de dizer que um pouquinho antes do Teletime e da Flávia Lefebvre discutir essa questão da privatização, a gente já estava discutindo e acompanhando. Somos bem antigos nessa brincadeira. E eu me lembro o seguinte, a gente tinha um cartaz que dizia assim, a iniciativa privada não investe onde não dá lucro. Até porque é a característica dela mesmo. Nós não estávamos pedindo que a iniciativa privada investisse onde não dá lucro. Nós estávamos dizendo que o processo de privatização que foi criado era para dar nisso aí. Só que naquela época, muita gente estava preocupada só com a telefonia fixa. Né? E hoje nós estamos preocupados muito mais com a banda larga. Então, quando nós vamos falar nesse assunto, é importante a gente ressaltar que o país precisa ter responsabilidade com o usuário. Quem é o usuário? Não é o cliente da empresa. O usuário é todo cidadão brasileiro que precisa de comunicação e que precisa de telecomunicações. Nós sempre discutimos isso nesse viés. Então, veja bem, quando nós estávamos lá discutindo contra a privatização, o que a iniciativa privada foi lá e disse com todas as letras e com toda a sua arrogância? A competitividade vai resolver o problema de atendimento da sociedade brasileira. O que nós estamos vendo aqui agora? São as empresas, inclusive a Oi agora, dando exemplo, que ela já começou como Telelamas, dizendo o seguinte, eu não posso, eu não tenho dinheiro. Como diz muito bem o Marcelo, as concessões obrigavam e obrigam que todas as escolas do país tivessem banda larga de boa qualidade. Por que isso não foi implementado por essas empresas? Então, quando nós vamos discutir esse assunto, é preciso voltar à discussão, sim, concreta. Qual é o plano de telecomunicações que existe para atendimento da sociedade brasileira? Ah, bom, tem o projeto da Oi, tem o problema da Oi nesse meio, mas é muito importante, me parece que foi não sei se foi o Samuel ou foi o Moisés que disse, é preciso que essa questão da Oi se torne emblemática para a gente discutir o problema das telecomunicações no Brasil. Nós vamos lembrar que quando nós ganhamos a eleição lá com o Lula, eu tive lá no governo de transição, nós chegamos no Ministério das Comunicações, não existia mais a Secretaria de Telecomunicações. Ela já tinha sido excluída. Por quê? Partiu-se do princípio os privatizantes e não precisava mais do Ministério das Comunicações, e que o problema das telecomunicações estava resolvido com a iniciativa privada. Nós tivemos que remodelar o Ministério das Comunicações. E hoje nós estamos vendo aí que tem que remodelar novamente, porque precisa atender também, e especificamente, a questão da banda larga. Então, eu acho, eu que já estou antigo nessa brincadeira, que a gente precisa conversar sério com o governo brasileiro agora, que é possível conversar com esse governo. É preciso conversar com os empresários do setor, é preciso conversar com os trabalhadores do setor e é preciso conversar com a sociedade de coração e de mente aberta. Qual a solução nós vamos dar para um país que é um monstro, que é um elefante? Não é a questão do Paraguai, não é a questão do Chile, não é a questão do Uruguai aqui, não. Nós estamos falando de um país que é um dos maiores países do mundo e que necessita da solução das suas telecomunicações. É lógico que o que estão falando de bens reversíveis é um golpe que está se tentando dar. Eu vi mesmo o presidente da Oi, o Rodrigo, falar que, para ele acha que o governo tem uma dívida com ele de 15 bilhões. Então, veja bem, se é por esse caminho, não vai ter caminho. Então, acho muito importante, acho que o Clóvis está aqui como representante de uma parcela dos empresários, nós queremos conversar com todo mundo, mas nós queremos uma solução onde, já dizia
o presidente da ABC. Telecomunicações, naquela época, ele dizia: qual é o melhor negócio do mundo? Telecomunicações bem administrada. Qual o segundo melhor negócio do mundo? Telecomunicações medianamente administrada. Qual o terceiro melhor negócio do mundo? Telecomunicações mal administrada. Conseguiram fazer pior do que isso. E é preciso mudar. Então, todos têm responsabilidade e o governo brasileiro tem que entrar para discutir, para participar. Concordo com aqueles que falaram nessa direção e concordo que é preciso levantar todas as questões, porque quando as prefeituras, os governos estaduais e todas as municipais deram terrenos no centro da cidade para se construir as centrais de todas essas empresas. E agora vão dizer que isso não vale nada? Todas elas estão localizadas no principal centro da cidade. Tanto os seus grandes prédios como as suas centrais. É para a gente só lembrar o valor que essa coisa tem. Então, não é uma coisinha para você jogar fora e dizer que isso não vale nada. Obrigado, Luiz do Ramos. Vamos passar a palavra aqui para o representante da FENATEL, Lauro Sequeira. Daqui a pouquinho nós vamos fazer mais uma rodada com os convidados, tá bom, gente? Quando fechar, a gente já passa diretamente para os convidados. Lauro, é com você. Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, agradecer aí aos nossos participantes aí, que estão aqui na live e que também estão participando conosco pelo Facebook da FENATEL, e os nossos debatedores. Aí, o Moisés ainda está aí, né? Solidarizar com o Moisés, porque eu estou aqui em Mato Grosso, Moisés, e Mato Grosso está com a mesma situação em telecomunicações que o Pará. Então, a gente vive esse drama também junto, né? E aqui também é um estado de dimensões muito grande e não é atendido, acho que nem 30% do estado com banda larga. E aí eu faço a pergunta, e Marcelo falou aí sobre o Plano Nacional de Banda Larga e também sobre o Fórum Brasil Conectado. Eu pergunto, esse fórum ainda está ativo, Marcelo? Tem como a gente usar ele também, né, nessa nossa luta, por enquanto? E a pergunta que eu faço e provoca a todos também, como está no nosso chamado aí, que fala assim: reversão da concessão sonho ou pesadelo. Aí eu pergunto para vocês: a reversão da concessão resolve o nosso problema? Enquanto situação Oi, né? E aí eu solidarizo também com o Brígido, porque essa situação da Oi aí está nos fazendo discutir quase toda a situação que a gente discutia lá atrás, antes da privatização. Então, isso também é um mal que veio vamos dizer que um mal que veio para o bem. E também, quando o Brígido fala dos patrimônios que a prefeitura, o Estado cedeu para as empresas de telecomunicações, são muito poucos que existem até hoje, porque, por exemplo, em Cuiabá já foi vendido quase todos. Em Mato Grosso estão vendendo quase todos os prédios que não tem central telefônica. Aqueles que têm torre estão sendo alugados e a torre nem é mais da empresa, é alugada para todos. Então, não existe mais esses bens como da empresa e nem do Estado, nem das prefeituras. E aí eu encerro a participação aqui mais uma vez, que todos nós aqui temos nossos interesses, enquanto federação, defesa de manutenção dos serviços e garantia dos empregos, do desemprego e qualidade de serviço e também empregabilidade dos empregados da Oi. Muito obrigado a todos, boa noite mais uma vez, obrigado. Obrigado, Lauro, pela participação. Vamos cumprimentar e passar a palavra ao Murabi Duarte, que é representante da Federação Livre. Boa noite a todos e todas. Inicialmente, eu quero saudar as três federações, a Livre, a Fitratel e a FENATEL, que, à medida que o problema da Oi foi surgindo e se avolumou, nós construímos um fórum, uma unidade importante para que a gente pudesse estar realizando, inclusive, esse momento de debate e de aprofundamento. O que é fato é que nós estamos, além das preocupações que já foram colocadas, nós temos uma preocupação com os trabalhadores também. A Oi, ela era uma empresa que já teve 12 mil trabalhadores, e hoje tem pouco mais de 6 mil trabalhadores. E tem mais de 60 mil empregos indiretos envolvidos e dependendo do futuro da empresa. Então, assim, a nossa preocupação, além das que já foram externadas, e, aliás, de forma muito contundente pelos participantes, fica claro a necessidade de, enquanto entidade sindical, nós buscarmos uma articulação capaz de criar um fórum envolvendo trabalhadores, sociedade e governo, para que a gente possa rediscutir a privatização das telecomunicações. Porque, volta e meia, a gente vê no noticiário alguém defendendo, por exemplo, a anulação da privatização da Eletrobras. Mas eu não vejo ninguém discutindo ou propondo a revogação da privatização das telecomunicações. E, assim, é preciso que nós entendamos que, para a sociedade brasileira, inclusive para o governo, o processo de privatização ele foi um sucesso. Porque o parâmetro que a sociedade brasileira tem, ou pelo menos aquela parcela que forma opinião, é que hoje ela pode ter um celular, ela pode botar crédito, ela pode usar. E que antes o acesso à telefonia era uma coisa complicada, embora nós saibamos que por trás tinha uma política de compra de ações, que envolvia subsídios cruzados e uma série de outros fatores. Então, nós estamos nessa batalha, nessa luta, imbuídos da necessidade de termos um projeto. Nós já tivemos, inclusive, audiência com a Anatel, já tivemos audiência no Ministério das Comunicações, e o que é fato, dessas audiências, inclusive do Ministério das Comunicações, a gente sai com uma leitura muito clara. Não tem um projeto público de telecomunicação, de inclusão para o país. E, assim, aí passa a ser uma responsabilidade nossa, enquanto representante de categoria de trabalhadores, a ajudar na construção desse projeto.
Porque, inclusive, para setores do governo, inclusive do governo Lula, que, como bem disse o companheiro Brígido, nós temos condições de, pelo menos, dialogar, para muitos setores, ou talvez para a maioria do governo, o projeto de privatização das telecomunicações é um sucesso. E é algo que deve ser exemplificado. Daí a complicação, daí a demonstração do desafio que nós temos. Nós temos que buscar um governo que dialoga, e tem dialogado, tem se mostrado disposto a isso, mas nós temos que apresentar uma proposta, como foi muito bem dito aí. Qual é a nossa proposta? Nós precisamos construir e vamos contar, evidentemente, com o apoio dos participantes que estão aqui, dos empresários, do próprio governo, para que a gente possa não só resolver o problema da Oi, mas, acima de tudo, a gente possa apresentar para a sociedade brasileira um projeto de telecomunicação, de TI, de inclusão digital, como queira, para que a gente possa colocar todos os municípios brasileiros, colocar o país inteiro conectado para que a gente possa desenvolver essa nação. Era isso inicialmente. Muito obrigado, Murabi, pela participação. Vamos a mais uma rodada. Agora, cada um dos convidados tem 3 minutos. E vamos começar aí pelo diretor da Teletimes News, jornalista Samuel Poseidon. E aí, na sequência, nós vamos chamando os demais. Obrigado. Eu vou tentar trazer algumas informações aqui, até com base nas demandas que vieram da audiência, e aí eu pontuo alguns comentários sobre algumas coisas que foram ditas aqui. Primeiro, acho que teve uma questão com relação ao papel da Vital nessa questão toda, né? E o fato do serviço de telefonia fixa estar sumindo, né? Das cidades terem as suas redes substituídas e o antigo serviço de telefonia fixa não está mais sendo oferecido. É verdade que a telefonia fixa está desaparecendo. Na verdade, o que está acontecendo, né? As concessionárias, e a Oi especialmente está fazendo muito isso, estão substituindo os acessos fixos que estavam na rede de cobre, na rede de par trançado, né, que é a rede legada e que é a rede reversível, vamos dizer assim, estão substituindo esses acessos por acessos ou na rede de fibra, com base no protocolo de voz sobre IP, né, ou, o que é até mais complexo, na rede móvel. Então, colocando o acesso de telefonia fixa em cima da rede móvel das operadoras de telefonia móvel, especificamente, acho que a TIM que está sendo mais utilizada, né? E aí, o que acontece? Né? Quem tinha um número de STFC, um número de telefonia fixa, ou mantém esse número, mas utilizando uma outra tecnologia, ou perde o número, né? E tem acontecido muito casos dos usuários perderem um número antigo nessa transição tecnológica. A Oi, hoje, só para dar uma referência, já tem mais da metade da sua base de telefonia fixa, já está na rede de fibra ótica. Tá? Então, ela tem mais clientes de telefonia fixa na rede de fibra ótica do que na rede de telefonia fixa. Isso tem uma relação direta com a Vital, porque a rede de fibra ótica não pertence à Oi, pertence à Vital. A Oi tem 30 e poucos % da Vital, tem uma participação ali, que é uma participação relevante, mas ela não é dono. Quem é dono da Vital são os fundos do BTG. Então, os clientes de telefonia fixa da Oi estão hoje utilizando, na maior parte, a rede de fibra ótica da Vital. O que acontece com a Vital? A Vital ela é uma empresa que foi criada a partir da separação da rede de fibra ótica da Oi, no processo de recuperação judicial, com autorização do juiz. Foi criada uma unidade específica que foi vendida, né? Os fundos do BTG pagaram, acho que 12 bilhões de reais, e assumiram essa rede de fibra ótica. A condição que foi colocada pela Anatel é que a Oi teria que continuar sendo acionista relevante dessa empresa para poder aprovar essa segregação, justamente por conta do debate dos bens reversíveis. Como não se sabe exatamente como que vai ficar essa questão, porque a Anatel não tem ideia do que aplicar como conceito de bens reversíveis, tem uma divergência entre a Anatel e TCU, então a Oi é obrigada a manter uma participação relevante, ela não pode se desfazer, a Anatel já disse que a Oi não pode se desfazer disso, mas a Oi quer vender essa participação porque precisa desses recursos para pagar seus credores. Então tem um problema aí. Em resumo, eu acredito que o que vai acontecer daqui a 3 anos, né, nesse horizonte que a Flávia colocou, de dezembro de 2025, quando acabar a concessão, é uma batalha judicial imensa, e certamente a gente só vai ver a conclusão dessa história daqui a 10 anos. Tá? Então, eu acho que não tem solução para esse impasse dos bens reversíveis e da concessão que não seja fora da justiça. Vai ter uma briga judicial muito grande e a gente não vai ver a conclusão disso tão cedo. Tá? E até lá, o mercado vai se ajustar, como a gente já falou na última live, né? O mercado de banda larga, por exemplo, hoje é dominado, né, pelos pequenos e médios provedores regionais, que já tem mais de metade da base. Né? A telefonia fixa foi substituída pela telefonia móvel, está sendo substituída pelos serviços de internet, pelos serviços que trafegam em cima da internet, como voz em cima de Wi-Fi, que hoje todo mundo usa, a voz em cima do WhatsApp. Então, o que vai acontecer é isso, tá? Na minha perspectiva aqui. Perfeito, obrigado pela participação, Samuel. Gente, a Flávia tinha levantado a mão. Flávia, você já quer falar de imediato? Vamos lá, então, por favor. Eu queria, porque é meio complementar ao que o Samuel acabou de falar, né? Eu queria destacar aqui a importantíssima relação entre bens reversíveis e a situação da Oi, né? Porque, como a Oi tem a maior parte, né, mais de 90% da área de concessão do país, obviamente, os bens reversíveis são recursos importantíssimos